Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar um pouco sobre o início, a introdução. Vamos começar a discutir um pouquinho do tema da eletrologia, da eletrostática, que vai gerar, na verdade, o início, os fundamentos do que é uma grande área da física gigantesca que a gente chama de eletromagnetismo, né? Que envolve toda a série de fenômenos elétricos, de fenômenos magnéticos que a gente conhece na natureza são descritos por meio do eletromagnetismo, dessa teoria poderosíssima aí da física, desde ali dos idos 1800, por volta disso mais ou menos, que a gente começou a desenvolver o nosso eletromagnetismo. Então, pessoal, no fundo, a gente vai começar a discutir os fundamentos que vão dar base para todos os fenômenos eletromagnéticos. E desde já, uma curiosidade bem interessante de debater em relação ao eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo e eletromag, é que a gente está sujeito a diversos fenômenos aí que são explicados por meio do eletromagnetismo, né? Então, desde a geração, distribuição de energia elétrica, né? O consumo, uso, máquinas elétricas, motores elétricos são baseados, são fundamentados na eletrologia, no eletromagnetismo, o funcionamento dos ímãs, todo o comportamento magnético da matéria, fenômenos elétricos da atmosfera e até as ondas eletromagnéticas, das quais fazem parte a luz visível, o raio-x, o infravermelho, o ultravioleta, né? Então todas as ondas eletromagnéticas, e aliás elas se chamam ondas eletromagnéticas justamente porque elas são, no fundo, manifestações desse fenômeno que é o eletromagnetismo. Tá? Então o eletromagnetismo está à nossa volta o tempo inteiro, a todo instante. Entender eletromagnetismo, entender eletricidade e magnetismo é entender um pouco de todos esses fenômenos aí à nossa volta. E o mais curioso que eu acho sobre isso é que se a gente for verificar o eletromagnetismo, depois que você conclui, que você estuda eletromagnetismo, você vai ver que basicamente existem 4 equações, que são as chamadas equações de Maxwell, que acabam sintetizando, governam mesmo, explicam todos esses fenômenos elétricos e magnéticos. Então, no fundo, eu gosto de dizer que o eletromagnetismo cabe no bolso, né? Se você escrever 4 equações no papel, amassar o papel, jogar no bolso, o eletromagnetismo se resume a 4 equações. Então, é realmente muito curioso estudar essa grande área da física, tá? Então, gente, basicamente o primeiro conceito que a gente precisa entender para começar a brincar sobre eletricidade e magnetismo é o conceito de carga, em especial a carga elétrica. Então tem gente que fica, nossa, mas o que é carga? O que é um objeto carregado? Pessoal, carga elétrica é uma propriedade da matéria, quer dizer, algumas partículas elementares possuem carga elétrica. É isso, é uma propriedade delas, né? Da mesma forma, embora isso pareça curioso, a gente não está tão habituado a pensar assim, mas a própria massa, né? A massa dos objetos, a massa das partículas é uma propriedade. As partículas têm massa, tá certo? Então a carga ela é uma propriedade da matéria, da mesma forma que massa, da mesma forma que momento magnético, e assim vai. Então algumas partículas elementares possuem carga elétrica, né? Outras não. E é similar à massa, né? Massa, por exemplo, o fóton é uma partícula que não tem massa de repouso, né? Não se define uma massa de repouso para ele, não dá para botar numa balança e medir a massa. A carga elétrica da mesma forma. Um elétron tem carga elétrica, mas um nêutron não tem carga elétrica. Então algumas partículas têm carga elétrica, outras partículas não têm essa propriedade que a gente chama de carga elétrica, são neutras. Tá? Então é muito similar pensar sobre isso. Agora, uma diferença dessas duas propriedades é que a massa, as partículas que têm massa na natureza, ou elas têm massa ou elas não têm massa. Não existem tipos de massa, né? A carga elétrica existem tipos de carga e basicamente existem 2 tipos então dessa propriedade que a gente chama de carga elétrica, tá? A massa não, ou tem massa ou não tem massa, não tem 2 tipos de massa. A carga elétrica tem 2 tipos, então uma partícula pode ter carga de um tipo, ter carga de outro tipo ou não ter carga, tá? Então, a grande questão é que quando a gente fala carga de um tipo ou de outro tipo, a gente tem que convencionar um nome para isso. Aí é realmente uma escolha, uma convenção. A gente poderia dizer tipo 1, tipo 2, tá? Tipo A, tipo B, tipo amarelo, tipo vermelho. Não faz diferença o nome que a gente vai dar. E aí, é só para chamar a atenção de que isso é uma convenção. A gente convenciona chamar esses 2 tipos de
cargas positivas e negativas, tá? Então, não existe, assim, se a gente olhar um objeto, não dá para ver um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos. Esqueça isso, tá? Então, é importante deixar claro, isso é uma convenção. São dois tipos de carga, isso a gente sabe. Então, a gente chama um tipo de carga positiva e a gente chama o outro tipo de carga negativa, tá bom? Então, é basicamente isso aí. E algumas partículas não têm carga, tá? E a unidade, então, de medida de carga, dessa propriedade chamada carga elétrica, no sistema internacional é Coulomb, que é o nome de um cara que trabalhou um pouco com as medidas das forças elétricas. Então, a gente, em homenagem a ele, a gente definiu a unidade de carga em coulombs, cujo símbolo é Czão, tá? Então, a unidade de massa no SI é quilograma, a unidade de carga elétrica no SI é coulombs, beleza? Cujo símbolo é C. E aí, lembrando, então, pessoal, que, na verdade, a massa, né? Se eu pegar a massa de um copo de água, você vai ver que a massa que o copo de água tem, na verdade, é o somatório aí das massas das partículas que o constituem, da estrutura da matéria. A carga elétrica também, a manifestação da carga elétrica é uma manifestação das partículas elementares, as partículas que compõem a matéria. Então, se a gente pudesse dar um zoom, né? Um zoom gigantesco aí para ver a composição da matéria, as coisas ao nosso redor, na realidade, grande parte delas são feitas de átomos, exceto os próprios átomos, que não são feitos de átomos, são feitos de partículas, né? Mas os objetos à nossa volta são feitos de átomos. Então, se a gente der um zoom grande aqui, a gente vai encontrar lá na estrutura da matéria, o modelo atômico a gente não precisa se preocupar aqui agora, é um modelo puramente didático, mas a gente vai ver que lá no átomo, então, a gente tem essa região central massiva, que é o núcleo, e lá no núcleo a gente vai encontrar prótons e nêutrons, e no entorno do átomo a gente vai encontrar os elétrons, tá? Então, pessoal, no fundo, um átomo, tá? Um átomo, ele é um objeto neutro, eletricamente neutro. Então, um átomo neutro, ele não tem manifestação de carga elétrica resultante. Isso acontece porque, na realidade, os prótons, eles têm carga elétrica de um tipo, e os elétrons, eles têm carga elétrica de outro tipo, que é o tipo invertido. Tá? E os nêutrons, eles não têm carga elétrica, eles são neutros. Então, basicamente, se eu somar a carga elétrica total do átomo, elétrons de um tipo, prótons de outro tipo, e o átomo com a mesma quantidade de prótons e elétrons, a carga elétrica resultante disso vai ser zero. Tá? Então, a gente consegue, inclusive, determinar que a carga elétrica do elétron e a carga elétrica do próton, embora sejam de tipos opostos, um positivo e outro negativo, são duas partículas que têm o mesmo módulo de carga, porque daí a hora que eu somo a carga total do átomo, dá zero. O átomo neutro tem a mesma quantidade aí de prótons e elétrons. Tá? Então, de novo, vamos lá. Eu sei que o próton tem um tipo, o elétron tem outro tipo. E eu defini um tipo como positiva e um tipo como negativa. Agora eu vou ter que batizar alguém de alguma coisa e alguém de alguma coisa. Tá? Então, assim, gente, o que eu quero dizer é que se a gente pudesse ver um elétron, não teria lá ele escrito, né, que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Isso não está na estrutura da matéria, isso é uma convenção nossa. Então a gente sabe que são dois tipos distintos. Então a gente diz que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. E ambos têm a mesma carga elementar, ou seja, o mesmo módulo de carga. Então eu chamo aqui, ó, módulo de Ezinho. Esse Ezinho pode dar a entender como a carga do elétron ou módulo da carga elementar da estrutura da matéria. Em unidades do SI, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a carga dos elétrons e dos prótons, né, só muda o sinal, tem o mesmo módulo, 1,6 10 a menos 19. E chamo a atenção para o fato de serem cargas muito pequenas em unidades do sistema internacional, né, 10 a menos 19 coulomb. Então, 0,0000, bota um monte de zero aí para chegar nesse número de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o elétron tem carga negativa por convenção e o próton tem carga ao contrária, né? Então, a gente chama aí de positiva e o módulo dos dois, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom, gente? E aí, quando tem o mesmo número de prótons e elétrons,
né, esse objeto está neutro, tá? Então, se ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, um dadinho aqui, um objeto qualquer, se ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, a carga elétrica total dele é zero, ele está neutro, tá? Então, gente, um objeto eletricamente carregado é muito simples de a gente entender agora. Um objeto que está eletricamente carregado, se eu tocar num carro, por exemplo, e levar um choque, né, isso acontece de vez em quando, significa que o carro está carregado eletricamente, tá certo? E se ele está carregado eletricamente é porque tem um desbalanço na estrutura da matéria ali, das partículas que compõem o carro, que compõem os materiais de que são feitos, de que é feito o carro, tem um desbalanço entre o número de elétrons e prótons. Tá certo, gente? Então, funciona mais ou menos assim. Se a gente sabe que a carga elementar é 1,6 10 a menos 19, do elétron é negativa, do próton é positiva, quando eu quero eletrizar um objeto, eu vou mexer no número de elétrons ou eu vou mexer no número de prótons. Tanto faz, eu posso mexer em quantidade de prótons ou mexer em quantidade de elétrons, para gerar esse desbalanço, tá? Para fazer com que o número de um seja diferente do número de outro. Essa é a lógica da coisa. Agora, vocês imaginam que é mais fácil mexer no número de elétrons ou mais fácil mexer no número de prótons? Pessoal, os prótons eles estão lá no núcleo, tá? No núcleo do átomo. É muito mais difícil mexer com os prótons. Então, em geral, quando a gente eletriza, quando a gente deixa um objeto eletrizado, quando o carro se eletriza pelo atrito com o vento enquanto está andando, o que tem de desbalanço, o que gera o desbalanço, é uma mudança no número de elétrons, que é muito mais fácil de adicionar ou retirar de um objeto. Os prótons estão lá no núcleo. Tá? Então, em geral, para eletrizar, pessoal, isso é muito importante. O que é eletrizar um objeto? Ou é fornecer elétrons para ele, ou retirar elétrons dele. Tá? Então, em geral, a gente mexe com o número de elétrons. Ok. Então, se eu sei que eu mexo com o número de elétrons, a próxima pergunta é: qual é a carga final que vai ficar no meu objeto? Agora é muito simples de entender. Se eu sei que a carga elementar é 1,6 10 a menos 19 coulombs, eu posso brincar da seguinte maneira. Ó. Se o meu objeto ganhou um elétron, vamos lá. O elétron tem carga negativa, certo? De 1,6 10 a menos 19, menos 1,6 10 a menos 19. Então, se o meu objeto ganhou um elétron a mais do que o equilíbrio, prótons e elétrons em mesmo número, eu boto um elétron a mais. Qual é a carga total desse objeto? A carga de um elétron, que é menos 1,6 10 a menos 19. Tá? Agora, se meu objeto perdeu um elétron, então ele tinha mesmo número, estava neutro, né? Prótons e elétrons, eu vou lá, arranco um elétron. Se eu arranquei um elétron, agora ele tem um próton a mais que elétron. Então, a carga dele é mais 1,6 10 a menos 19, porque é a carga do próton, tá? Do desbalanço. Então, gente, se ele ganhou um elétron, a carga dele é uma vez a carga do elétron, é esse resultado aqui. Se ele perdeu um elétron, então ele ficou com um crédito, né, de um próton. Então, a carga dele é mais 1 vezes 1,6, etc. Pessoal, você não pode, isso é muito interessante, né, tirar um elétron e meio. Você não pode ganhar 5 elétrons e meio. Você sempre vai tirar ou colocar elétrons em quantidades inteiras, porque o elétron é uma partícula. Não dá para cortar, quebrar o elétron. É uma partícula elementar, pelo menos até onde a gente sabe hoje. Então, quando você ganha 2 elétrons, então a carga dele é 2 vezes a carga do elétron. Se ele perdeu 2 elétrons, então é 2 vezes a carga do próton, fica positivo. Tá? E assim por diante, gente. 3 elétrons e N elétrons, se eu tirar 1 milhão, 1 bilhão, 1 quintilhão de elétrons, ou ganhar 1 quintilhão de elétrons, então a carga total do meu objeto é N vezes a carga elementar. Tá? Então, N vezes a carga elementar, você vai saber qual é o módulo da carga final que o teu objeto tem. Então, a gente chama essa fórmula aqui, ó, o módulo da minha carga final é N vezes o módulo da carga elementar, que é o valor da carga dos elétrons e dos prótons. Tá? Então, lembrando que o N é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000, 20 bilhões, 387.984, qualquer número inteiro. Ok, então esse é o módulo da carga. Aí, para saber se o meu objeto, então, ficou positivo ou negativo, é só pensar quem é que está em maior quantidade. Se ele ganhou elétrons, então ele tem mais elétrons que prótons, então a carga total dele é negativa, ele é um objeto negativamente carregado.
Se ele perdeu elétrons, então ele tem mais prótons que elétrons, aí a carga total dele é positiva, o objeto positivamente carregado. Então, sempre pensa no módulo da carga n vezes a carga do elétron. Tá? E o sinal positivo ou negativo é só pensar se ele ganhou ou se ele perdeu elétrons. Tá? Gente, uma outra questão que é sempre bom a gente lembrar é esses fatores multiplicativos, se as questões envolverem aí algum valor numérico para vocês, né? Aqui tem uma observação, né? É bom a gente destacar. Ó. N, pessoal, nessa fórmula não é o número de elétrons do corpo, tá? Isso espero que tenha ficado claro com a brincadeira anterior de 1, 2, 3. Mas é o valor da diferença entre elétrons e prótons, tá? Então, o N é o desbalanço, essa quantidade a mais ou quantidade a menos. Não é o número de elétrons do corpo, tá? Mas é quantos elétrons foram adicionados ou retirados. Bom, se você tiver uma carga lá então em milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs e picocoulombs, só para lembrar que esses fatores multiplicativos aí equivalem a 10 a menos 3, 10 a menos 6, menos 9 e menos 12, tá? Então, mili, micro, nano, pico, a gente vai ouvir muito essa questão das cargas com esses fatores multiplicativos, tá? Então, para passar no sistema internacional, se fosse, sei lá, 30 milicoulombs, seria 30 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá bom? 80 nanocoulombs, 80 vezes 10 a menos 9 coulombs, só para a gente lembrar. E por fim, a gente pode falar ainda sobre a propriedade interessante que tem entre cargas elétricas diferentes na natureza. Por exemplo, a gente sabe, pessoal, que massa e massa, duas massas diferentes no universo, elas se atraem mutuamente. É isso que gera a gravidade, né? Então, a gente é atraído pelo planeta Terra e a Terra também é atraída pela gente. Massa atrai massa. Mas como carga aparece na natureza de duas formas, de dois tipos, a gente não necessariamente vai ter uma força de atração entre duas cargas. Isso só vai acontecer se as cargas forem de tipos diferentes. Então, um elétron e um próton, que são tipos diferentes, sofrem atração. Tá? Então, um elétron e um próton sofrem atração. Cargas opostas se atraem. E cargas de mesmo sinal, elétron com elétron, próton com próton, objeto positivo com objeto positivo, isso vai ter repulsão. Eles tendem a se afastar uns dos outros. Tá bom? Então, cargas de sinais opostos sofrem força de atração uma com a outra. Sinais diferentes, sinais diferentes, atração. Sinais iguais sofrem repulsão. E se eu aproximar um objeto, né, eletrizado, tanto faz se positivo ou negativo, e um objeto neutro, isso tende a atrair também. Tá? Então, um objeto neutro é atraído por um objeto carregado. E a atração ou repulsão entre as cargas aí depende dos sinais delas, tá bom? Então, um exemplo com íons, a gente ouve muito isso em química, né? Então, é um exemplo bem clássico aí quando a gente brinca desses elétrons a mais, elétrons a menos, o que acontece ali na estrutura da matéria. Então, por exemplo, se a gente tiver um carbono 12, né? O carbono 12 ele tem Z igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons. E se ele está neutro, né? O carbono normal, vamos dizer assim, neutro, ele tem a mesma quantidade de elétrons que prótons, a gente acabou de ver. Então, o número Z igual a 6 também me indica que esse cara tem 6 elétrons, se for o carbono neutro, que é o estado normal dele, vamos chamar assim. E aí a gente distribui, inclusive faz a distribuição, né? 1s2, 2s2, 2p2, 6 elétrons, mata ali a distribuição do carbono, que tem 6 prótons, portanto a carga total dele é 0. Agora, se eu tiver o carbono eletrizado, e aí vocês vão ouvir muito em química o famoso íon, né? Então eu tenho um átomo ionizado, uma molécula ionizada, eu formei um íon. O que é um íon? O íon é o átomo carregado, eletricamente carregado. Então, se ele é carregado positivamente, isso forma um íon que é chamado cátion, né? Então, um cátion é um íon positivo, ou seja, aquela estrutura ali está positivamente carregada. No caso do carbono, a gente ouve muito o nome carbocátion, né? Então, um exemplo, se eu tiver... aí se ele está positivamente carregado, quantos elétrons ele tem? Eu não sei quantos tem, mas certamente é menos que 6. Porque 6 elétrons é o carbono neutro, com 6 prótons, 6 elétrons. Se ele fica positivamente carregado,
eu tirei elétrons, tá? Então eu tiro elétrons para ele ficar com menos que 6 elétrons. Então um exemplo, se eu tiver o carbono 2+, pessoal, olha aqui, isso aqui é um pandemônio, tem um monte de gente que confunde 2+. Aí ele diz, mas se tem o mais, então porque ele ganhou 2 elétrons. Pessoal, olha a zebra. O 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons, porque esse mais indica que ele é positivamente carregado. E aí, para ser positivamente carregado, ele tem que ter perdido elétrons e não ganhado, tá? Então é a confusão que se faz. Isso aqui tem a ver com a carga do íon, que nesse caso é um cátion, e não com elétrons a mais ou a menos, tá? Não com elétrons a mais ou a menos. Então, se a carga dele é 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Ele tem somente 4 elétrons, esse cátion aqui, esse carbocátion, esse íon positivo, tá bom? E aí, então, se eu quiser fazer a carga dele, pessoal, se ele perdeu 2 elétrons, lembra da regra que a gente viu. A carga total desse íon, carga Q, é 2 vezes a carga elementar, vai dar 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, uma carga positiva, que ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, cuida com esse mais aqui, não significa que ele ganhou elétrons, significa que essa estrutura tem carga positiva. Então, perdeu elétrons. Quantos? O número que tiver indicado aqui em cima, junto com o sinal, tá bom? Vamos lá. Eu posso ter um átomo eletrizado negativamente também. Então, é um íon negativo, que em geral a gente chama de ânion. Então, um ânion é um íon negativamente carregado. No caso do carbono, a gente fala em carbânion, né? Então, um carbono anionizado, ou seja, ficou eletrizado negativamente. Pessoal, se ele ficou eletrizado negativamente, agora ele tem que ter mais que 6 elétrons. 7, 8, 10, 15, 1 milhão, não sei. Mas ele tem mais que 6 elétrons. Então, se eu boto a estrutura como exemplo C-, o que esse menos significa? Que ele perdeu um elétron? Não, de novo, olha a confusão. Esse menos é a carga da estrutura. Então, se ele tem carga uma vez negativa, significa que ele tem um elétron a mais. Então, essa estrutura tem 7 elétrons. O carbono C- tem 7 elétrons. Tá? E se eu quiser saber a carga total, então, basta lembrar a regrinha, uma vez a carga elementar e o sinal de menos, que está indicado aqui, porque ele tem um elétron a mais. Então, ele tem carga negativa. Então, um exemplo da química bem corriqueiro que o pessoal costuma confundir aí. Bom, pessoal, se a carga elétrica faz parte da estrutura da matéria, é muito importante a gente destacar também uma outra propriedade de conservação na natureza, que é a quantidade total de carga elétrica de um sistema isolado sempre vai permanecer constante. Então você pega todas as partículas que você tem ali, ou se for macroscópico, né, todos os objetos que você tem ali, soma a carga elétrica de todo mundo, e essa soma, se não tiver mais nenhum objeto entrando ou saindo, ela vai ficar sempre constante. Então a gente diz que a carga total de um sistema antes é sempre igual à carga total desse sistema depois. Tá? Então lembrando que a carga total nada mais é do que a soma das cargas de todo mundo que você tem ali. Lembra, claro, né? Isso aqui é uma soma de números, é uma soma de escalares, não é uma soma de vetores. Então, leva em conta o sinal da galera aí. Cargas negativas vai menos, cargas positivas vai mais aí na soma, tá? E aí a pergunta, tá bom, professor, mas antes e depois do quê, né? Pessoal, antes e depois de qualquer coisa. Então, antes e depois de uma reação química, antes e depois de uma reação nuclear, antes e depois de uma lâmpada acesa, a bateria ligada, desligada, quer dizer, todos esses sistemas aí, eles podem ter fluxo de carga, distribuição de carga elétrica, tudo bem, gente? Mas eles não têm criação de carga elétrica e eles não têm aniquilação de carga elétrica. Ou seja, a carga total elétrica de todos os constituintes, todas as partículas desses sistemas, a carga total é sempre igual, tá? Então a carga sempre se conserva antes e depois de qualquer processo. Bom, aí a gente chega no famoso comportamento dos materiais, né? O que diferencia um isolante e um condutor? Por exemplo, por que a estrutura elétrica da nossa casa, a fiação é feita de cobre? Né? Por que os metais são bons condutores? Por que o plástico, a borracha, o vidro
Por que essas coisas não são boas condutoras de eletricidade? Gente, isso vem da interação dos átomos que formam o que a gente chama de bandas de energia nos sólidos, tá? Então, se eu pegar um átomo isolado, como a gente já viu aí em física, em química, a gente vê que os elétrons se distribuem em níveis de energia atômicos do átomo. Tudo bem? Se eu pegar um sólido, essa montoeira de níveis de energia de vários átomos acaba gerando, a interação entre elas acaba gerando o que a gente chama de bandas de energia, ou seja, regiões de energia que o meu elétron pode ter e pode passar também de uma banda para outra, da mesma forma que um elétron pode saltar de um nível de energia atômico para outro, o elétron pode transitar entre bandas de condução e bandas de valência. Então, pessoal, qual a diferença básica aqui? A banda de condução, os elétrons ficam praticamente livres, ou seja, eles conseguem passear pelo sólido sem ficar preso a um átomo específico. É bem essa a questão. E se o elétron faz parte da banda de valência, ele está confinado na estrutura, ele não consegue caminhar facilmente pela estrutura do material. Mais ou menos seria isso. Então, gente, num condutor, tá, a gente não tem diferença de energia entre banda de condução e banda de valência, elas estão juntas. Então, se não tem essa diferença, eu tenho sempre uma montoeira de elétrons ali na banda de condução e o material conduz facilmente corrente elétrica, porque corrente elétrica é movimento de carga elétrica, tá? Que são o movimento, quando a gente olha na estrutura da matéria, é movimento dos elétrons, porque os núcleos, aliás, porque os prótons estão lá no núcleo. Então, um condutor ele tem um monte de elétrons aí na banda de condução, por isso que permite que ele conduza facilmente a corrente elétrica. E aí, à medida que a diferença de energia entre essas bandas aumenta, o meu objeto vai se tornando cada vez mais isolante, ou seja, é cada vez mais difícil de eu fornecer energia e fazer com que esses elétrons vão lá para a banda de condução para poder circular pelo objeto e conduzir corrente elétrica. Então, se a diferença de energia aqui é grande, o meu objeto é um isolante. E se a diferença de energia é intermediária, vocês vão ouvir falar nos chamados semicondutores, ou seja, eventualmente eu consigo, em algumas condições, fazer com que esses elétrons vão para a banda de condução e faça com que o meu semicondutor acabe conduzindo. E eu também consigo aumentar essa banda e tornar esse semicondutor mais próximo de um isolante. Então, basicamente, os condutores têm um monte de elétrons na banda de condução. Os isolantes quase não têm elétrons na banda de condução, muito difícil jogar esses elétrons para a banda de condução. E os semicondutores são situações intermediárias, tá? Então, aí a gente tem um exemplo, ó. Aqui é os condutores, então basicamente os condutores são os metais, a maioria aí dos metais são condutores, então muitos elétrons na banda de condução. Os isolantes pelo contrário, né? Então o vidro, a cerâmica, a borracha, madeira, o próprio ar é isolante também, o plástico e assim por diante. Tá? Então esses caras são isolantes, funcionam mais parecido com isso aqui. E os semicondutores também têm várias aplicações, como por exemplo o LED, né, que é o diodo emissor de luz, é um semicondutor ali que faz a mágica acontecer. As placas solares também tem bastante semicondutor ali e assim por diante. O silício, o germânio, por exemplo, são materiais classicamente semicondutores. Então essa é a diferença então do comportamento aí dos diferentes materiais. E aí, por fim, a gente vai ver na nossa aula os chamados processos de eletrização, ou seja, se eu entendi que a eletrização acontece quando eu tenho um objeto com desbalanço entre prótons e elétrons, e em geral a gente mexe no número de elétrons, como a gente já falou lá atrás, como que eu eletrizo uma borracha, como que eu eletrizo um pedaço de vidro, como que eu eletrizo então um objeto? Gente, eletrizar é desbalançar, tá? É gerar um desbalanço ali no número de elétrons ou de prótons. Em geral, colocando elétrons ou tirando elétrons, sem mexer no número de prótons, porque está lá no núcleo, é muito difícil fazer isso. Existem basicamente 3 processos de eletrização. Tá? Então, o primeiro deles que a gente vai ver aqui é chamado eletrização por atrito, ou seja, o fluxo de elétrons entre os diferentes materiais acontece por meio da fricção. Então, eu esfrego, por exemplo, tá? Aqui, ó, esfrego, por exemplo, um pedaço de vidro com um tufinho de algodão. Se eu esfregar, pessoal,
a diferente tendência que esses diferentes materiais têm em ganhar elétrons, essa própria diferença de tendência faz com que alguns elétrons simplesmente transitem de um material para o outro. Tá? Então, atritar aí vidro com algodão já é suficiente para fazer com que saiam elétrons aí do vidro e vão elétrons para o algodão. O algodão tem essa tendência maior de ganhar elétrons do que o vidro. Então, o fluxo natural é que vá elétrons do vidro para o algodão. Pessoal, então nesse caso, se o vidro perdeu elétrons e o algodão ganhou elétrons, o vidro fica positivamente carregado, portanto está eletrizado por atrito, tá? E o algodão ganhou elétrons, então está eletrizado também por atrito. Tudo bem? Então, no final do processo, pessoal, a gente vai ter os objetos terminando eletricamente carregados, com cargas de sinais opostos, sempre na eletrização por atrito, porque os elétrons que saíram de um objeto foram para o outro. Não tem um terceiro objeto aí. Então, na eletrização por atrito, se um terminou positivo, o outro terminou negativo. Não tem conversa. Tá? Então, sempre sinais opostos. E cargas de mesmo módulo. Por que cargas de mesmo módulo? Olha a conservação da carga sendo aplicada aí, pessoal. Se o vidro perdeu 1 milhão de elétrons, para onde foram esses 1 milhão de elétrons? Para o algodão. É conservação, não pode sumir elétron, surgir elétron. Então, se a carga do vidro, Q igual a M vezes Z, ele perdeu 1 milhão de elétrons, se você fizer a continha, vai botar o N 1 milhão vezes mais 1,6 10 a menos 19, vai ter a carga dele. O algodão ganhou 1 milhão de elétrons, então a carga dele é simplesmente menos, né, 1 milhão vezes 10, 1 milhão vezes 1,6 10 a menos 19 e vai chegar aí no resultado que tem o mesmo módulo. Vai ter sinal diferente, né, sinais opostos, mas mesmo módulo por conservação. Tá? Então a quantidade de elétrons que saiu de um chegou no outro. Bom, e a outra coisa que nos interessa falar aqui na eletrização por atrito é que dá para a gente saber, por exemplo, vocês podem se perguntar, puxa vida, atritei vidro e algodão. Como é que eu sei quem fica positivo e quem fica negativo, pessoal? Olha, essa pergunta, para a gente poder responder essa pergunta, a gente consulta uma tabela que se chama série triboelétrica. Tribo vem de atrito, tá? Então, essa tabela que vocês acham na internet facilmente, ela vai dar uma direção positiva e uma direção negativa. Então, se eu faço, por exemplo, atrito entre pele de gato e seda, ó, a pele de gato está mais na direção positiva e a seda está mais na direção negativa. Então, a pele de gato termina com positivo e a seda termina com negativo. Ou seja, o fluxo de elétrons é da pele de gato para a seda. Tá? A seda ganha elétrons, pele de gato perde elétrons. Mesma coisa, ó, vidro e lã, a gente fez aqui a brincadeira, né? Vidro e lã, o vidro fica positivo, perde elétrons, a lã está mais embaixo aqui, mais negativa, fica negativa, ganha elétrons. Agora cuida, eu vou pegar a mesma lã aqui e atritar, por exemplo, com plástico. Não, aqui foi algodão, né? Algodão e vidro, beleza. Agora eu pego aqui a mesma lã que eu brinquei com vidro, ficou negativa, e vou fazer atrito com plástico. Bom, aí agora ela fica positiva, ela ganha elétrons, e o plástico, aliás, ela fica positiva, ela perde elétrons, e o plástico fica negativo, ganha elétrons. Então não é porque o algodão ficou negativo aqui que ele vai ficar sempre negativo, tá? Algodão com plástico é o algodão que fica positivo, plástico negativo. Então tem que consultar essa tabela para saber o resultado final de cada um dos objetos, tá bom? E aí tem várias situações, pessoal, do nosso dia a dia que a gente convive com a eletrização por atrito. Então, às vezes está caminhando de meia ali no tapete, daqui a pouco toca na maçaneta, toca em algum objeto, pá, leva um choque. A gente está descarregando ali quando leva um choque, né? E porque veio da eletrização por atrito ali entre o tapete e a meia, muito comum. Arrastar o balão no cabelo, quem tem cabelão, também já gera eletrização por atrito. Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas por que aí fica atraindo aqui? Bom, porque eles terminam com cargas de sinais opostos, que a gente acabou de ver, e cargas de sinais opostos se atraem, que a gente viu lá no começo da aula. Então, por isso que a gente arrasta o balão no cabelo, depois o balão gruda no cabelo, porque as cargas de sinais opostos se atraem.
E em geral, também quem tem cabelo comprido pode sofrer com isso, né? Vai lá, penteia, penteia, penteia. Se o dia estiver muito seco, esses fenômenos aqui acontecem bem claramente com o tempo seco, tá? A umidade do ar muito baixa, porque se o ar está muito úmido, o ar acaba trocando carga rapidamente com esses objetos e deseletriza, volta todo mundo para o estado neutro. Então, se o tempo está muito seco, não tem muita água, não tem muita molécula de água, acaba dificultando esse processo de neutralização. E aí, se você está num dia muito seco, penteia, 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 às vezes você está eletrizando por atrito, o cabelo vai ficando arrepiado, os fios começam a subir, você penteia, puxa vida, não está dando, você está eletrizando em geral aí por atrito o cabelo. Então, curiosidades aí da eletrização por atrito. Pessoal, segundo ponto, segundo processo de eletrização, chamado de eletrização por contato. Ela acontece se eu já tiver um objeto carregado, tá? Então isso é bem importante. Então eu já tenho um objeto eletricamente carregado e vou colocar em contato com um objeto neutro. Se esses objetos forem condutores, ou seja, que permitem fluxo de carga facilmente, essa carga se distribui entre ambos os condutores. Então a gente fica com todos eles eletricamente carregados. Tá? Então um exemplo, ó, tenho duas bolinhas condutoras, por exemplo, duas bolinhas metálicas. Esse aqui positivamente carregado, esse aqui neutro, eu coloco em contato e aí a carga se distribui ali entre os dois. Tá certo? E aí se eu separo esses caras, aí cada um terminou carregado. Tá? Então veja que a bolinha que estava neutra, agora ela terminou eletrizada por contato com a outra bolinha que estava carregada. Pessoal, então no final do processo, os meus objetos condutores eles terminam carregados com cargas de mesmo sinal, porque vai ser sempre uma distribuição de carga ali entre eles, então eles vão sempre terminar com cargas de mesmo sinal. E, gente, se eles forem condutores idênticos, aqui não é o caso, né? Eu tenho uma bolinha maior e uma menor, mas se eles forem condutores idênticos, do mesmo tamanho, gente, não tem por que um deles ficar com mais carga que o outro. Então, se forem idênticos, eles terminam também com cargas de mesmo módulo, tá? Então, você pode, inclusive, calcular facilmente para objetos idênticos que a carga final em cada um deles, você soma todas as cargas, inclusive as negativas aí vão com sinal de menos, tá? Então, soma todo mundo, divide por 2, você divide por 2 se forem 2 objetos, por 3 se forem 3, por 5 se forem 5, junta tudo e divide, tá? E aí você vai achar a carga final de cada um deles. E um outro detalhe que você tem que ficar ligado nas questões envolvendo eletrização por contato, é que às vezes eles vão ter lá 5, 6, 7 objetos, aí vão fazer contatos simultâneos ou contatos sucessivos. Cuidado, tá, gente? Essas palavras são diferentes. Então, o contato simultâneo é se eu boto em contato ao mesmo tempo. Aqui é um exemplo, tá? Então, contato simultâneo entre as duas bolinhas. Agora, imagine que eu tivesse 3 bolinhas. Eu poderia fazer contato A com B e fazer contato sucessivo A com C. Então, primeiro você faria eletrização por contato AB, separa, aí você já sabe a carga final de cada um pela formulazinha, e depois você faz um novo contato A com C, porque é sucessivo, não é simultâneo. Se forem as 3 simultaneamente, aí você soma todo mundo, divide por 3. Se for sucessivo, faz cada etapa de uma vez, tá bom? Então, gente, aqui tem um exemplo, o gerador de Van de Graaff, muito comum em parques de ciência, né? Feira de ciências, tem essa bola que é eletrizada, aí você bota a mão e aí você vai ser eletrizado por contato em relação àquela bola, e aí você fica carregada com o mesmo sinal da bola e as cargas em você vão lá para o cabelo, vão para as extremidades, né? E acaba repelindo cabelo, que está tudo carregado com o mesmo sinal, e aí acaba ficando com o cabelo arrepiado, né? Então, cargas do mesmo sinal se repelem. Se eu estou em contato com a bola, eu estou tudo com a mesma carga da bola, as cargas vão para as pontinhas da minha estrutura e acaba arrepiando o cabelo, né? Quando um carro está carregado, por exemplo, eletrização por atrito, ele sofreu com ar, você vai lá, tocou, levou um choque, né? Então, eletrização por contato, você na verdade serviu como um fio terra, você descarregou o carro que estava carregado eletricamente, e aí a hora que descarregou por você, porque você tocou, né? Então por contato também você acaba servindo como fio terra e descarrega o objeto, tá bom?
E por fim, a gente tem o processo chamado de eletrização por indução, que acontece quando o meu objeto se carrega por meio de aterramento, tá? Então eu vou aterrar um objeto e ele só vai ser carregado na presença do que a gente chama de objeto indutor. Ou seja, também um objeto carregado que vai ser responsável por induzir a eletrização no outro objeto, sem contato, tá? Sem contato, eletrização por indução. Então vamos ver. Tem aqui meu objeto, é esse objeto que eu quero carregar. Tá? Então, um objeto condutor, para permitir fluxo de carga, obviamente. Então, eu quero carregar esse cara. Bom, se eu quero fazer eletrização por indução, eu preciso de um objeto já carregado para servir como indutor. Então, eu aproximo aqui, daí esse cara pode ser condutor, isolante, tanto faz, desde que ele esteja eletricamente carregado. No meu exemplo, ele está negativamente carregado. Tá? Então, negativamente carregado é um excesso de elétrons próximo do meu objeto que eu quero carregar. O que vai acontecer? Elétrons em excesso aqui repelem os elétrons do meu objeto que eu quero carregar. Então os elétrons vão se distribuir lá na extremidade oposta. Ó. E a hora que esses elétrons se movimentam lá para a extremidade oposta, uma parte deles, não todos, obviamente, uma outra acaba gerando um acúmulo de prótons, né? Uma falta de elétrons aqui nesse lado esquerdo, nesse lado próximo. Então eu tenho um processo chamado de polarização. O meu objeto fica polarizado na presença do indutor. Tá? Então esses elétrons em excesso repelem os elétrons do objeto, jogam eles para lá e acaba gerando um acúmulo, né? Uma falta de elétrons, portanto um acúmulo de cargas positivas desse lado. Pessoal, só que assim, cuidado, né? A questão vai perguntar, tudo bem, então meu objeto aqui já está eletrizado? Não está eletrizado, porque ele só movimentou elétron, mas não ganhou nem perdeu elétron. Então está polarizado, mas está neutro, tá, gente? Cuidado. Tá, e a eletrização então vem do que, se for por indução? Vem por meio do aterramento. Então agora eu vou aterrar o meu objeto condutor, ligar um fio condutor aqui na Terra, e aí esses meus elétrons, eles conseguem zarpar do objeto, né? Porque lembra que o indutor aqui negativo está repelindo elétrons, então agora os elétrons conseguem se movimentar aqui para a Terra. Tá? E aí, se eles se movimentam para a Terra, agora sim o meu objeto perdeu elétrons. Então, se eu corto o aterramento, tá? Os elétrons foram para a Terra, aí eu posso agora afastar o meu indutor e eu vou ter o meu objeto eletricamente carregado. Portanto, eletrizado por indução, tá? Troca de cargas com a Terra por meio do aterramento. Tudo bem, gente? Só cuida, porque aqui, ó, veja, o meu indutor era negativo e o meu objeto ficou com carga final positiva, tá? É sempre oposta à carga do indutor. Se o meu indutor tivesse positivo, ele atrairia elétrons, porque ele teria menos elétrons que prótons, então ele teria carga positiva, e cargas positivas atraem negativas. Então a polarização aqui seria ao contrário, tá, gente? Aqui seria negativo e aqui seria positivo, ou seja, a atração dos elétrons aqui pelo indutor, e a hora que a Terra, mais elétrons subiriam, tá? Para ser atraídos lá pelo meu indutor. E aí, a hora que corta o aterramento, o objeto teria ganhado elétrons e ficado negativo. Então, eu não fiz o desenhozinho desse, mas é a mesma lógica. O objeto vai sempre terminar com carga de sinal oposto ao indutor, tá? E uma outra observação que a gente tem que ter, ó, estou repetindo aqui esses 3 desenhos, porque algumas questões vão ser lazarentas com vocês e vão dizer assim, olha, ao invés de cortar o aterramento primeiro e separar o indutor depois, vamos fazer o contrário. Afastar o indutor e manter o aterramento. Pessoal, se você afastar o indutor e mantiver aqui o aterramento, o que vai acontecer é que todos os elétrons que esse objeto ganhou a mais na presença do indutor, eles vão embora. O objeto não vai ficar eletrizado a troco de nada. Então, o aterramento serve para voltar ao equilíbrio das cargas, voltar à condição neutra. Tá? Então, gente, só cuida. Se eu afastar o indutor antes de encerrar o aterramento, o meu objeto volta a ser neutro. Tá? Volta a ser a condição inicial. Então, só um cuidado que a gente tem que ter aí.
Então, gente, no final, né, o objeto induzido terminará com carga de sinal oposto ao indutor, a gente viu, e se o indutor for afastado sem cortar o aterramento, então o induzido volta a ser neutro, tá? Então, meu induzido, que é o objeto inicial, volta a ser neutro. Aí, 2 exemplos, tá, gente? Esse aqui é uma loucura, esse aqui da direita, mas essa indução de cargas, essa polarização gerando indução de cargas é muito comum na televisão. Aquelas TVs de tubos de imagem, na verdade, elas funcionam com fluxo de carga arremessado contra a tela, então, às vezes, você desliga e a tela fica carregada eletricamente. Aí você aproxima o braço, os pelos arrepiam, né? Então, você está polarizando o seu braço na presença do indutor, que no caso é a televisão, e aí como os pelos ficam tudo com cargas de mesmo sinal, né, por polarização, eles se repelem aqui, eles vão tender a ser atraídos lá pela carga da televisão, tá? E a mesma coisa aqui, acontece um efeito semelhante, isso aqui, elas estão aqui num morro, numa estrutura, e com os cabelos todos arrepiados, tá, pessoal? Provavelmente o que está acontecendo aqui é que elas estão sendo polarizadas, está induzindo carga aqui nas extremidades delas, na presença aí de tempestades, objetos carregados. Objetos carregados ali em volta, em geral uma nuvem, uma tempestade se formando. E isso aqui é muito perigoso, tá? Então, se alguma vez você tiver em algum lugar e seu cabelo começar a arrepiar por indução de carga, isso em geral acontece antes de dar uma descarga elétrica, que é um raio atmosférico. Então, corra daí, tá? Ou deita no chão, que daí você perde a ponta, né? Perde o poder da ponta. Então, você deita no chão ou corre daí o mais rápido possível. Não é uma situação segura, tá? Ficar numa situação dessa aí. Bom, gente, então, dito isso, a gente vai fazer 2 exemplos para encerrar nossa aula. Primeiro, então, vamos lá. Sobre a quantização da carga elétrica, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira, a carga de um elétron é um valor inteiro que corresponde à unidade de carga no sistema internacional. Bom, já começou errado, né? A carga de um elétron no sistema internacional é 1,6 vezes 10 a menos 19. Não é um valor inteiro. E também não é a unidade de carga do SI, né? Então, 1,6 10 a menos 19, a unidade 1 coulomb é muito maior do que a carga de um elétron, que é 10 a menos 19 do coulomb. Então, é rapidamente falsa aí a primeira afirmação. Segunda, um corpo jamais poderá ter carga elétrica de 2,5 milicoulombs. Olha aqueles fatores multiplicativos que eu falei lá no começo, né? Então, 2,5 milicoulombs não pode, um objeto não pode ter 2,5 milicoulombs por ser um valor que não é inteiro. Opa, parece que sim, né? Mas vamos checar. Vamos checar aqui pela fórmula para ver se pode ou não. Pessoal, o que tem que ser inteiro, gente, é o N, tá, pessoal? Não é a carga. Então, cuida que essa é uma confusão clássica. Então, coloca 2,5 milicoulombs é 2,5 vezes 10 a menos 3. O milho é 10 a menos 3. O N eu quero descobrir. E o valor do Ezinho, 1,6 10 a menos 19. Passa esse 1,6 10 a menos 19 para lá dividindo, você vai chegar no N, 1,56 vezes 10 a 16. Esse valor é um valor inteiro, um valor absurdamente alto. Ah, mas é 1,56 não é inteiro. Espera aí, mas é 1,56 vezes 10 a 16. Então, essa vírgula teria que caminhar 16 casas aqui para a direita. Ficaria um número gigantesco, absurdo, tá? Então, é permitido. Portanto, é falsa a segunda. Um corpo jamais pode ter 2,5 milicoulombs. Falso, ele pode. O número de elétrons é absurdo. Absurdamente grande aí, a mais ou a menos, né? Para ter uma carga de mais ou menos 2,5 milicoulombs. Terceira, um corpo eletricamente neutro não possui partículas carregadas em sua estrutura. É só lembrar da estrutura. A gente viu que as cargas elétricas vêm lá da estrutura da matéria. Então, se um objeto é neutro, significa que ele tem mesmo número de prótons e elétrons. Mas os prótons e elétrons são carregados. Tá? Então, é falso. Ele tem cargas elétricas na estrutura, mas positivas e negativas na mesma quantidade. Por isso que ele é neutro. Quarta, um mol de prótons possui uma carga elétrica total de mais de 90 quilocoulombs. O quilo é 1000, é 10 a 3, então mais de 90 mil coulombs. Bom, vamos ver. Um mol de prótons. O
que é um mol mesmo de qualquer coisa? 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Então, 1 mol de prótons, se eu aplicar a formulazinha, basta você multiplicar 6,02 vezes 10 a 23, que seria 1 mol, vezes a carga de um próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, se você fizer essa conta, você vai chegar que a carga total do meu objeto, que tem 1 mol de prótons a mais que elétrons, ou 1 mol de elétrons a menos, tanto faz, tem uma carga de 96.320 coulombs, ou 96,32 quilocoulombs. Então, é mais que 90 quilocoulombs, está correta a quarta afirmação. Então, 1 mol de prótons possui uma carga gigantesca, né? 90 quilocoulombs, mais de 90 quilocoulombs. E, por fim, um objeto com carga elétrica de menos 50 nanocoulombs tem aproximadamente 3,1 vezes 10 a 11 elétrons. Bom, gente, eu já sei que ela é falsa, tá? Porque eu não sei, eu não tenho como saber, na real, quantos elétrons o objeto tem. Só que a zebra é que, em geral, você vai olhar uma questão dessa aí no vestibular, no Enem, e vai tentar resolver isso aí de qualquer jeito, né? Até num livro, sei lá. Então, se você quiser viajar aqui e botar na fórmula, ó, Q igual a N vezes E. Aí você bota 50 vezes 10 a menos 9, N é o número e o Ezinho é a carga elementar. Se você fizer essa conta, vai bater o resultado. 3,1 vezes 10 a 11. Aí você vem aqui e bota V. Mas, pessoal, cuidado, esse N não é o número de elétrons. Eu já falei isso para vocês. O N é a quantidade de elétrons a mais ou a menos que prótons que eu tenho ali. Então, eu não sei quantos elétrons ele tem. Eu sei que um objeto de menos 50 nanocoulombs, ele deveria ter 3,1 vezes 10 a 11 elétrons a mais que prótons. Mas quantos ele tem, eu não faço a menor ideia. Então, eu sou obrigado a marcar que é falso, porque eu não posso concordar que ele tem essa quantidade de elétrons. Tá? Então, isso é uma pegadinha clássica aí que costuma aparecer. Segundo exemplo, ó, mais matemático agora. 4 esferas condutoras idênticas, A, B, C e D, estão aqui colocadas, tá? Estão em um sistema isolado. As cargas iniciais das esferas A e B são, respectivamente, mais 4 coulombs e menos 2 coulombs. Então, eu sei da esfera A e da esfera B. A esfera C está neutra e a esfera D é colocada em contato sucessivo. Olha lá, ó. Primeiro com a esfera A, então D com A, tá? D com A colocado em contato. E depois, simultaneamente, com as esferas B e C. Então, é D com A sucessivo. Então, depois eu vou colocar simultaneamente com B e C. Então, vai ficar B e C em contato com D. Então, isso aqui é a situação inicial, pessoal. Isso aqui é o primeiro passo, a primeira ação que foi feita. E aqui a segunda ação que foi feita. E depois separa todo mundo, tá? Após cada processo, então, todas as esferas são novamente separadas. Isso. Então, daqui partiu para cá, separou. Aí partiu para cá, juntou, depois separou tudo de novo. Sabendo que a carga final da esfera D é menos Q, uma carga genérica aqui, menos Q, determine a carga inicial da esfera D. Então, quanto de carga tinha a minha esfera D lá no começo do processo? Sugestão que eu dou para vocês, pessoal. Olha só, a gente sabe as situações iniciais da esfera A, que é mais 4Q genérico, eu não sei quanto é Q, mas não me interessa, mais 4Q, uma letra qualquer ali. A esfera B é menos 2Q, C está neutra e D eu quero saber. Então eu posso colocar já na largada isso aqui, ó. A minha carga A, 0, 0 aqui do inicial, condição inicial, QA0, é mais 4Q. Tá? A minha carga QB inicial, QB0, menos 2Q. QC0 é 0, porque a esfera C está inicialmente neutra. E QD0 eu não conheço, mas é isso que eu quero saber, né? A carga inicial da esfera D. Então, eu vou chamar de X aqui só para facilitar, e é quem eu estou procurando. Então, eu quero saber quanto vale esse maldito X para poder responder a letra A. Bom, vamos fazer a conta, então. Pessoal, aqui, ó, no primeiro processo, eletrização por contato, as esferas são idênticas, então, como a gente viu, é só somar a carga das duas e dividir por 2. A carga A inicial é 4Q. A carga D inicial é X. Então, fica QA1 igual a QD1, que é a carga final aqui do primeiro processo, QA do primeiro processo, QD do primeiro processo. Tá? Então, as cargas delas são iguais, porque vão se distribuir igualmente, a gente já viu.
E aí, para você determinar quanto vale isso, é igual à soma das cargas que elas tinham, tá? Então, 4Q mais X dividido por 2. Então, essa é a carga final, QA1, QD1, final aqui, tá? Do primeiro processo. QA do primeiro processo, QD do primeiro processo. Beleza? Eu posso separar aqui esse denominador da fração, né? Fica 4Q dividido por 2, que é 2Q, só para facilitar a vida. E aqui x sobre 2, ou 1 meio de x, que seria a mesma coisa, fica 0,5x. Então, vou deixar assim. Vamos lá, próximo passo. Agora, a carga final QB, QC e QD desse segundo processo aqui vai ser igual. Então, a carga B é o primeiro processo dela, eu vou chamar QB1, tá? Final do primeiro processo envolvendo a carga B. A carga C também, primeiro processo dela, então QC do primeiro processo dela. E a carga D já está no segundo processo, então é igual a carga D do segundo processo, QD2. E como eu vou separar tudo de novo, é todo mundo idêntico, as cargas finais desses três caras, ó, tudo igual, tá? Agora, para você determinar quanto é essa carga, basta você somar as cargas de todo mundo aqui e dividir por 3. Então, aqui é QB0, que era o que tinha antes, tá? QC0, porque ela não tinha passado por nada ainda, e QD1, porque a carga D já tinha uma carga diferente da inicial. Então, carga QD1, soma essas 3, divide por 3, essa é a carga final que vai ficar em cada uma dessas esferas. Tudo bem? Pessoal, só trocar os valores agora então, ó. O QB0 é menos 2Q, o QC0 é 0, e o QD do primeiro processo ficou 2Q mais meio x. Tá? Então, soma tudo isso aqui e divide por 3, o que vai acontecer? Menos 2Q com mais 2Q vai embora para casa, vai ficar simplesmente 0,5x dividido por 3. Tá? Então, essa é a carga final da esfera D, C e B. Mas, olha aqui, ó, a carga final da esfera D é conhecida, é menos Q. Então, pessoal, esse resultado aqui equivale a menos Q, que é a carga final da esfera D. Então, ficou QD2 é menos Q, porque a questão me forneceu. E aí, se eu isolar aqui, se eu igualar, né, menos Q igual a 0,5x sobre 3, finalmente, né, passo o 3 para lá multiplicando, 0,5 dividindo, e eu vou chegar aqui o x, que é a carga inicial da esfera D, é menos 6Q, seja esse Q qualquer coisa aí que a gente não sabe. Tá? Então, o meu x é menos 6, que está resolvida aí a letra A. Tá bom? Então, uma ótima questão aí de pensar bem esse negócio de eletrização por contato. E a letra B pergunta qual é o módulo do fluxo de carga entre a esfera A e D no primeiro contato, ou seja, aqui, ó, nesse primeiro passo. Pessoal, a gente tem que lembrar que fluxo é quanto foi trocado. Quanto foi trocado é a mesma coisa que quanto mudou a carga. E quanto mudou a carga, matematicamente, fisicamente, é calcular o delta da carga desse objeto. Como assim? O delta é sempre o valor final menos o valor inicial. Tá? Então, se eu quero o fluxo de carga na esfera A ou na esfera D, eu posso fazer essa conta para qualquer uma das duas, vai dar o mesmo resultado. Tá? Só bota em módulo, porque eu só quero o módulo do fluxo. Então, é a carga A final do primeiro processo, QA1, menos a carga inicial, QA0, que é a carga inicial que ela tinha. Então, QA1 menos QA0, esses valores aqui eu sei, o QA inicial é 4Q, porque a questão me forneceu. E a carga QA final do primeiro processo, a gente viu ali, era 2Q mais 0,5x. Mas o x eu já sei quem é, né? É menos 6Q. Então, troca aqui o x por menos 6Q, você vai ter a carga final do primeiro processo da esfera A. Então, se eu sei a carga final e a carga inicial, coloca aqui um menos o outro, tira o módulo e vai dar 5Q. Então, esse é o módulo do fluxo da carga entre a esfera A e a esfera D. Tá bom? Então, tanto faz, né? Se fazer a conta para uma ou para outra é 5Q. Significa que uma delas perdeu 5Q e a outra ganhou 5Q. É o fluxo de carga trocado entre elas. Tá bom? Então, gente, com isso, a gente encerra aí nossa aula de cargas elétricas, o que são cargas, de onde vêm as cargas da estrutura da matéria, quanto vale as cargas dos objetos em geral do nosso dia a dia, N vezes E, e como que a gente eletriza, né? Atrito,
contato e indução, tá bom? Então, gente, é isso aí. Até a próxima aula.